de estudar, vencer do Prisma. Fala galera, aqui mais um vídeo para vocês. Primeiramente, curta o canal, inscreva no canal, compartilhe o canal, é muito importante para o crescimento do canal, porque hoje nós falaremos sobre o que, meu Diogo? As 7 eleições mais disputadas da história do Brasil. Porque hoje nós temos mais um Shake da Semana. Primeiramente, um alô pra galera da Peteca aí. Fabrício tá falando que tá ficando igual a AM, Rádio AM, mandando alô pra todo mundo, viu, galera? Galera da Peteca, aquele abração. De Valeu? onde a Peteca? A Peteca do condomínio aqui, Saint-Germain, beleza, viu? Valeu. São os nossos maiores fãs, inclusive, gente. Verdade, viu? Humilhamos eles na Peteca. Galera, pois é, como foi colocado por Fabrício, nós falaremos de 7 processos eleitorais no Brasil. O primeiro processo eleitoral foi em 1910, entre Hermes da Fonseca, tô certo? E Rui Barbosa, no período que o Brasil vivia a tal política café com leite. E aí, meu Diogo? Exato. Inclusive, em 1910, ocorreu uma falha do café com leite. São Paulo apoiou o candidato baiano Rui Barbosa, enquanto Minas Gerais apoiou o candidato gaúcho, o Marechal Hermes da Fonseca. O interessante dessa disputa é que o Rui utilizou como mote de campanha o argumento de que não deveriam votar em um militar para governar o Brasil. A campanha ficou conhecida como campanha civilista. O argumento não pegou, Rui foi derrotado e Hermes governou de 1910 a 1914. Inclusive, o Marechal Hermes colocou em prática uma política de perseguição a quem apoiou Rui, chamada Política das Salvações. 1922, segundo processo eleitoral entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha, Muito bem. ainda na política café com leite. Exato. Início da década de 20, tudo em transformação nos aspectos culturais e sociais do Brasil. O Arthur era candidato pelo café com leite, mas pela primeira vez o grupo de mineiros e paulistas enfrentava uma oposição organizada, chamada Reação Republicana, formada por Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco. A disputa foi apimentada pela presença dos tenentes, e os tenentes apoiaram o Nilo, o ex-presidente do Brasil, que foi derrotado. A vitória de Arthur Bernardes acontece nas urnas, mas ele vai ter grande dificuldade de governar. 1930, terceiro processo eleitoral, finalzinho da política café com leite, a disputa entre Júlio Prestes, de São Paulo, e senhor Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul. E para espanto da maioria, Vargas perdeu essas eleições. Teve cerca de 750 mil votos contra 1 milhão de votos do Dr. Julinho, o Júlio Prestes. As eleições foram marcadas por denúncias de fraudes e muita violência, inclusive em Montes Claros, como nós já citamos em outro vídeo, a chamada tocaia dos bugres. O Júlio venceu as eleições, mas não governou, porque em virtude do resultado do pleito, nós temos a Revolução de 1930 que vai levar Getúlio, derrotado nas urnas, ao poder para governar por 15 anos seguidos. Quarto processo eleitoral, 1955, anos dourados do Brasil. Na disputa do processo eleitoral, JK Juarez, que eu não sei o sobrenome dessa miséria, deve ser Távora, Isso mesmo. Caraca, essa boa história. Juarez Távora e o senhor Adhemar de Barros. Muito bem. Essa boa história. Década de mesmo, 50, anos dourados. Aconteceu um fenômeno nessa eleição que foi a fragmentação de votos para vários candidatos. O Juscelino teve aproximadamente 1/3 dos votos e venceu as eleições. Mas quem perdeu as eleições teve 2/3. Então foi questionado o resultado final. Tanto o Juarez Távora quanto Adhemar de Barros exigiam uma nova eleição. Mas, para todos os efeitos, Juscelino foi eleito presidente da República, mesmo tendo a minoria dos votos totais. Inclusive, é a penúltima eleição sem segundo turno. Só mais uma vez ocorrerá, na qual o Jânio será eleito. Não esse Jânio, um mais esquisito que ele, que é o Jânio Quadros. 1989, quinto processo eleitoral. Quem está na disputa? Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Período pós-ditadura militar, que foi fechado em 1985. Você Primeiro votou? processo eleitoral, não votei, nem lembro. Minha mãe deve ter votado, sei lá. Você não votou. Não. 29 anos depois, os brasileiros voltavam às urnas. E 16 candidatos que apareceram na televisão, 22 na cédula, 2 para o segundo turno, Collor e Lula. Empate técnico até o fatídico debate da Rede Globo de televisão, no qual houve uma pequena intenção em favorecer o candidato do PRN. Fernando Collor de Mello coloca uma frente de votos exatamente em Minas Gerais e vence as eleições. Sexto processo eleitoral, 2014. 2014, 4 Ontem. anos, foi ontem. Dilma e Aécio Neves. Tecnicamente, essa é a mais disputada eleição da história do Brasil, porque a margem de vitória de Dilma foi muito pequena. Nós temos um Brasil verdadeiramente dividido no segundo turno de 2014. Inclusive, essa dicotomia política fez com que a Dilma perdesse a governabilidade. A divisão
confusão, ao extremismo e todas as perseguições dos dois grupos levaram o Brasil a uma crise política. Galera, 7º processo eleitoral, 2018. E aí, meu Joe? Bom, segundo turno entre o candidato Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Mais uma vez o Brasil está dividido. Não sabemos o resultado, estamos apreensivos, mas que seja vitoriosa a democracia, para o bem dos brasileiros. Valeu, galera, mais um vídeo interessante para vocês aqui, que todos tenham uma semana vitaminada de boas energias. Abraços!